7% das crianças portuguesas entre os 13 e os 4 anos e quase 15% entre os 6 e os 8 são obesas. Números preocupantes, mas que de alguma forma não espantam face aos hábitos alimentares e ao sedentarismo que se vive no país. Gracieta Bragança, pediatra e investigadora do programa Harvard Medical School Portugal, está hoje na edição da manhã. Doutora, muito bom dia. Muito obrigado pela sua presença. Como está? Isto começa numa idade em que ainda não podemos falar de uma autonomia alimentar. Portanto, a responsabilidade dos pais é aqui acrescida. Exatamente. Portanto, os números, de facto, da obesidade na criança são assustadores e todos nós sabemos que, de facto, estão a aumentar e a responsabilidade, de facto, tem que ser também colocada aos pais, porque, de facto, são eles que, nos primeiros anos de vida, são responsáveis, que pais e educadores, não é? São responsáveis pela alimentação dos filhos e, de facto, os miúdos começam a ficar gordos numa altura ainda sem, que não são eles que escolhem o que comem, não é? A quantidade que comem são os pais e os educadores que decidem o que é que eles devem quando comem. Mas junto dessas pessoas, ainda não há consciência de que a obesidade é um grave problema de saúde? Eu penso que as pessoas já sabem que a obesidade é um problema grave. Acham é que, de facto, quando é pequenino aquilo vai passar e, portanto, deixá-los comer agora, coitadinhos, não se lhes pode tirar tudo. Quando forem mais crescidinhos, depois logo resolvem a situação. Mas, de facto, não é verdade. Quer dizer, uma vez que se seja gordo, se bem que se possa, de facto, quer dizer, com sacrifício resolver a situação, deixa sempre marcas e mais tarde, quer dizer, uma criança que foi gorda tem uma grande probabilidade de vir a ser um adulto gordo com muitos problemas de saúde. Portanto, e de que é que estas crianças se veem privadas na sua infância ao viverem uma infância obesa? São miúdos que, para além de poderem ter, já quando um pouco mais velhos, já problemas de saúde, com a tensão alta, a diabetes, que eram situações que de facto raramente víamos na criança, que agora começam a ser muito frequentes, dada a grande prevalência da obesidade. Estas crianças muitas vezes depois são de certa maneira um bocadinho marginalizadas, porque do ponto de vista físico são menos ágeis e muitas vezes são deixadas de fora em termos nas brincadeiras, sei lá, os miúdos a jogar à bola ficam sempre na baliza. Ou seja, até socialmente, não é só do ponto de vista da saúde de cada indivíduo, até socialmente há aqui danos graves para a formação destes indivíduos. Claro que sim. Doutora, vamos então à prevenção. Onde é que se começa? Olha, tem que se começar mesmo muito, muito cedo. É bom que as mães tenham consciência que têm que começar a cuidar da saúde dos filhos ainda durante a gravidez. Desde logo, é importante que tenham uma alimentação equilibrada, que não aumentem muito de peso. As mães, por exemplo, com diabetes estacional, é fundamental que controlem a sua diabetes para que a criança, quando nasce, tenha um peso adequado e que tenha... Terão tendência a ter crianças mais gordas, mais pesadas? E, portanto, hoje está definido que, de facto, está aprovado que as crianças, quer as que nascem com peso a mais, quer as que, por outro lado, nascendo com peso a menos, muito magritas, recuperam muito rapidamente nos primeiros meses de vida, essas são fortes candidatas a vir a ser obesas no futuro. Portanto, tem que ser desde logo, desde a gravidez, nos primeiros meses de vida. É importante que as mães façam o possível para que façam o aleitamento materno, porque o aleitamento materno parece, de facto, proteger contra o desenvolvimento da obesidade. Portanto, serão logo esses primeiros passos e depois, um pouquinho mais tarde, que as mães estejam atentas aos sinais de fome e de saciedade das crianças, porque nós muitas vezes, de facto, e por mim falo também, quando tinha as minhas filhas pequenas faria o mesmo, muitas vezes obrigamos as crianças a comer quando elas já não têm fome, mas, portanto, porque era aquela quantidade que nós achávamos que ela devia comer e a criança não quer e nós insistimos. E depois chegamos ali à fase dos 2, 3 anos em que a criança já tem alguma vontade própria e manifesta. Como é que, nessa altura, estando já a criança a caminho da obesidade, se diz a uma criança não podes comer, já não podes comer isto, como é que se faz todo esse processo? Não é deixar de comer, é terem atenção à quantidade e à qualidade dos alimentos. No fundo, é preciso ensiná-los a gostar de alimentos saudáveis e que não sejam... Neste caso, eu estou-me a referir mais, como é que se impõe uma vontade a uma criança que à partida já está habituada a comer mal? Pois, daí a importância, de facto, quer dizer, de mais cedo, não fazer com que a criança... Mas nos casos em que não é possível mais cedo, em que é mais tarde que temos que fazer essa correção, como é que é? Não é difícil, as crianças de facto não podem passar fome, nós podemos dar-lhes alimentos que de facto sejam bons em termos de saciedade e não sejam muito calóricos, não é? Isso há sempre a hipótese de eles comerem bem sem engordar. E o sedentarismo, como é que se combate? Porque é também um problema que está aqui associado à obesidade infantil. Pois.
é muito importante, e é muito importante que a família dê o exemplo, claro, não é? E, portanto, se temos famílias que passam um fim de semana sentados em frente à televisão ou sem se mexer, é evidente que as crianças também vão ser sedentárias. É importante que os miúdos tenham espaço para se movimentar, que haja um bocadinho a prática de ir com os miúdos para a rua, os deixar brincar. Não precisam de andar propriamente em grandes ginásios, têm que ter espaço para ter atividade física espontânea. E tem que ver que também os pais também fazem o mesmo, quer dizer, em vez de... E menos televisão, menos computador, são horas que condicionam também esse sedentarismo. Claro que sim. Doutora, muito bom dia. Muito obrigado pela sua presença na edição da manhã, pelos seus conselhos. E eu chamo a atenção para o facto de amanhã voltarmos a falar sobre este assunto, já não tanto no capítulo da obesidade propriamente dita, mas mais naquilo que será uma alimentação saudável para crianças e não só.